Olá, amigos e amigas. Vamos para a gravação de mais um vídeo, tanto quanto mais um áudio. Estou tentando fazer uma composição casada com as gravações que faço também para a produção de podcasts. E hoje eu quero conversar com vocês acerca de mais uma das solicitações que foram feitas no curso das postagens que eu faço nas minhas redes. E ela já faz até um bom tempo, foi relativo à imagem de um pássaro, né, sobre um fio de arame farpado, e onde tinham as seguintes inscrições: arames farpados não intimidam passarinhos que sabem voar. E eu coloquei a seguinte descrição: esse é o patamar onde se chega quando não se lida com o espinho e a dor pela via da fuga, pois é justamente nesses momentos em que o voo é aperfeiçoado. Me foi solicitado para que eu pudesse ampliar a reflexão sobre a conexão dessas ideias do patamar onde se chega quando não se lida com o espinho e a dor pela via da fuga. Lembrando que o dizer da imagem é: arames farpados não intimidam passarinhos que sabem voar. A grande verdade é que o nosso aparelho psíquico, ele é instintivamente aparelhado a se defender e a rechaçar toda insinuação de ameaça e de desconforto. Isso leva, no decorrer da vida, a lidarmos com aquilo que dói e com aquilo que interfere de maneira desprazerosa e dessaborosa, de uma forma negativa. E obviamente que, consequentemente, pela via da tentativa de evasão, de fuga ou da evitação do problema. O fato é que, para quem se permite a observação do comportamento e do fenômeno da subjetividade humana, vive para observar e poder constatar que aquilo que produz dor e que numa elaboração superficial do evento poderia se pressupor como algo negativo, existencialmente ao longo do curso da vida da pessoa, aquilo dali pode ter uma representação positiva. A partir daquela experiência, elementos positivos podem acabar se gerando. Então, é quando de uma relação de dependência, onde uma série de potenciais do sujeito caminhavam presentes, porém latentes e adormecidos dentro do sujeito, e quando abruptamente ele perde aquela figura que dava sustentação para essa relação de dependência e do qual ele outrora dependia, e ele é arremessado para ter que viver a vida e caminhar com as próprias pernas, a princípio, de um ponto de vista de uma análise superficial, poderia se pressupor que essa é uma experiência ruim, que esse é o arame farpado, né, do qual a imagem ali retrata. Todavia, no entanto, é possível observar em alguns casos que aquilo que é vivenciado, obviamente, por uma reação no início muito dessaborosa, muito conflituosa, muito conturbada, todavia, se a pessoa tiver bons olhos, com o passar do tempo, ela vai começando a exercitar todos aqueles potenciais que estavam presentes, porém latentes. E ele começa a desenvolver uma desenvoltura totalmente inusitada, apresentando no dia a dia dele capacidades, talentos
que de uma certa forma estavam soterrados. E aí me vem a historinha, isso é uma história contada como alegoria da vaquinha. Havia um padre que foi visitar um senhor, né, e a sua família, e era um senhor muito pobre junto com a sua família, humilde, e eles foram fazer visitas, né, nas casas. Chegaram lá, o padre e o seminarista foram bem recebidos, bem acolhidos, conversaram na casa daquele pai de família bem humilde, e na hora de sair, aquele pai disse: padre, por favor, deixa eu te mostrar a razão de mim e da minha família estarem vivos até o dia de hoje. E aí o padre, muito interessado, junto com o seminarista, foram acompanhando aquele pai, chegaram lá e viram uma vaquinha. E aquele pai disse: veja aqui, padre, olha como eu glorifico a Deus por essa vaquinha. Por ela nós fazemos a nossa manteiga, por ela nós temos o nosso leite, por ela nós produzimos o nosso queijo, por ela nós garantimos a nossa subsistência. Graças a Deus por essa vaquinha. E aí eles se despediram, saíram e se distanciaram, e naquilo que se distanciaram, o padre virou para aquele seminarista e disse: seminarista, pega essa vaquinha e joga ali no precipício. E o seminarista virou para aquele padre e disse: não, senhor, eu acho que o senhor não entendeu direito, o senhor não acabou de ouvir a história aqui que foi contada, de que essa vaquinha garante a subsistência dessa família que não tem outra coisa a não ser essa vaquinha. O padre disse: seminarista, pega a vaquinha, joga ali no precipício. O seminarista, cheio de conflito, todavia pressionado pelo gabarito que aquele padre tinha perante a comunidade, mesmo em conflito, pegou a vaquinha e jogou lá no precipício. A vaquinha, plá, e eles foram embora. Passado alguns anos, o seminarista terminou o seminário, mas ele ficou encafifado com aquela experiência, porque ele estava sendo consumido por uma culpa de pensar ter levado ao extermínio toda aquela família quando ele matou aquela vaquinha. E aí, não aguentando a sua consciência, ele retorna àquela cidade e vai visitar aquela família novamente. Chegando lá, no mesmo local, ao invés de um casebre, de um cercado extremamente simples, ele encontra muros imponentes e uma casa portentosa. E ele diz: muito provavelmente eles morreram e alguém aqui comprou essa casa. E aí, perguntando a pessoas da região, disseram: não, são as mesmas pessoas que moram lá. Aí ele chegou, tocou, aquele pai atende a porta, o portão, sob outro aspecto. Ele se identifica: eu sou um seminarista, eu estive com o padre fulano há alguns anos aqui atrás. Ele disse: rapaz, por favor, entre. E aquele seminarista entrou. E ele diz: olha, você não vai acreditar, amigo. Naquele dia, quando vocês saíram daqui, por alguma razão, a minha vaca caiu no precipício e morreu. E o seminarista olhando: Ele: pois é, rapaz. E só que, quando ela morreu, nós passamos os primeiros dias completamente devastados. Nós ficamos alucinados com a situação. Eu, particularmente, pensei em dar cabo da minha vida, porque eu já não teria possibilidades de sustentar aquela família. Era um misto de vergonha, de decepção e de fracasso. Fomos acometidos por uma espécie de depressão familiar. Mas os dias foram passando, a fome foi apertando, as situações foram acontecendo, a vida foi pressionando, chegou um momento que deu um estalo. Eu disse: olha, eu tenho algumas habilidades de pedreiro, eu vou botar a mão na massa, vou sair e vou trabalhar.
minha filha, você faz uma limpeza muito boa aqui dentro de casa, eu vou articular aqui para você fazer a limpeza na casa de algumas pessoas. Mulher, você tem um bom dote de fazer alimentos, de cozinhar e de costura, também vamos articular para você também poder fazer esses serviços. Meu filho, você é um excelente jardineiro, você corta as coisas, vamos articular para você também trabalhar, e todos nós vamos captar recursos e vamos tentar criar uma subsistência a partir de certos talentos que eu acho que cada um aqui tem. E assim foi, e assim eles prosperaram. E assim eles perceberam que eram infinitamente mais talentosos do que a existência daquela vaquinha os possibilitava enxergar e compreender. Portanto, arames farpados não intimidam passarinhos que sabem voar. E eu coloquei a seguinte inscrição: esse é o patamar onde se chega quando não se lida com o espinho e a dor pela via da fuga, pois é justamente nesses momentos em que o voo é aperfeiçoado. A grande verdade é que quando a gente para lidar com os desafios que a vida coloca apenas com perspectivas limitadas e precárias de que aquilo significa punição, de que aquilo significa tragédia, de que aquilo significa maldição, a gente desperdiça o potencial do que aquela experiência tem para oferecer. E como já dizia Jesus, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, até a luz que há em ti será trevas. E aquele que assim falou, assim viveu. Porque, paradoxalmente, ele foi a pessoa que mais encorajou os discípulos a entenderem e aceitarem de que era necessário que ele fosse entregue e morto nas mãos dos homens. Por mais que essa concepção de uma pessoa tão boa ser morta perversamente por outros fosse algo quase que exclusivamente interpretado como algo ruim, como algo nocivo, como algo prejudicial, mas Jesus amplia a concepção e mata o poder da morte já no seu símbolo, anunciando que a vida é possível até naquilo que a gente reputa ser morte. E aqui é que habita a grande mensagem. Arames farpados não intimidam passarinhos que sabem voar. E para aqueles que têm bons olhos, até quando caem, já caem para cima. Porque o que está em jogo não é o prazer ou o desprazer, mas os significados que aperfeiçoam o caráter e a consciência para a vida. Sim, com isso eu não estou dizendo que a gente precisa, então, correr atrás da dor para amadurecer. De maneira alguma. A dor a gente não corre atrás, ela encontra a gente, você pode ter certeza. Ela não escolhe endereço, cor, raça, religião ou status social. Ela acha a gente. Essa mensagem é para que, uma vez que chegue o tempo da dor, não precise se desesperar, não precise correr e se exasperar, porque, embora ela seja estonteante, principalmente no início, não demora muito e já começam a se produzir inúmeros significados proveitosos para a vida. Pense nisso, gente boa. É isso. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima mensagem. Um beijão. Valeu!